vida começou na Terra, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Terra e sobre esse enigma que é a origem da vida. A Terra ela foi formada há 4,6 bilhões de anos, provavelmente como resultado de uma supernova. E o que é uma supernova? É a explosão de uma estrela. E os distritos dessa explosão começaram a se unir devido à gravidade, formando o que a gente conhece hoje em dia como Sol. Essa gravidade ela continua a atrair partículas, fazendo com que elas se juntassem em corpos maiores, até formar o nosso sistema solar. Agora vocês devem estar se perguntando, mas como a vida surgiu? Beleza, você falou da Terra, mas a gente quer saber como a vida surgiu num ambiente tão conturbado, porque como a gente sabe, a formação da Terra não foi nada pacífica, né? E como que a vida surgiu em meio a tudo isso? Tudo começa com o El Adiano, que marca a primeira fase da Terra e é caracterizado pela formação do sistema solar. Em sua formação, a Terra resumia-se a material condensado orbitando o Sol. Mas, pela força da gravidade, esse material foi se difundindo em camadas diferentes, e à medida em que o planeta esfriava, adquiria a estrutura atual, com um núcleo de ferro, um manto de silicato e uma crosta externa fina. Esse período geológico ele vai terminar com a formação das rochas mais antigas preservadas na superfície terrestre. E tem um fato muito importante, que é o nome, Adiano, que vem de Hades, do submundo da mitologia grega. Esse nome ele foi usado para representar as condições consideradas infernais na Terra durante a primeira fase de sua história. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o El Arqueano, que é o momento em que pela primeira vez na Terra surge vida. Ainda não há continentes, apenas pequenas ilhas e um raso oceano. A palavra arqueano significa antigo. Esse período geológico começou a se formar quando a Terra havia esfriado, há 4 bilhões de anos. A atmosfera era composta por gases vulcânicos, nitrogênio, hidrogênio, carbono e níveis baixos de oxigênio. Então começaram a se formar os primeiros oceanos, e neles os primeiros organismos unicelulares, procariontes e eucariontes. Proterozoico. A palavra proterozoico vem do grego proteros, que quer dizer anterior, somada a zoicos, que significa animais. Esse éon abrange a exatamente 2,5 bilhões e 542 milhões de anos. O éon proterozoico é fracionado em 3 eras geológicas distintas. A era paleoproterozoico, que ocorreu de 2,5 a 1,6 bilhões de anos atrás, e a mesoproterozoico, de 1,6 de anos a 1 bilhão de anos. Por fim, a neoproterozoico, de 1 bilhão de anos a 542 milhões de anos atrás. O éon proterozoico é a maior subdivisão na escala de tempo geológico, visto que compreende quase metade da existência do planeta. Naquele período, acumulou-se grande quantidade de oxigênio na atmosfera, o que ocasionou o extermínio de espécies anaeróbicas. Também ocorreu uma das maiores eras do gelo da história, posto que o oxigênio eliminou o efeito estufa e o planeta esfriou demais. No éon proterozoico, tanto a atmosfera quanto os oceanos foram bastante alterados, devido ao crescimento de oxigênio. Com isso, surgiram organismos mais sofisticados, posto que eram capazes de realizar a fotossíntese. Organismos mais aperfeiçoados apareceram, alguns contendo células com membrana, capaz de separar o núcleo do citoplasma. E pela primeira vez, surge na Terra a variedade de algas vermelhas e verdes. Esses primeiros seres vivos habitavam em águas de pouca profundidade. A Paleozoica pode ser dividida em 6 períodos. Paleozoico inferior, que é o Cambriano, Ordoviciano e o Siluriano. E o Paleozoico superior, que abrange o Devoniano, Carbonífero e Permiano. Essa nomenclatura é proveniente dos nomes das tribos locais onde foram encontrados os primeiros terrenos estudados dessa era. Durante todo esse processo, os continentes ainda estavam em processo de formação, até se unirem e originarem a grande massa de terra chamada Pangeia. Assim sendo, o clima encontra-se em estágio de oscilação, variando entre o aquecimento e o resfriamento. Em primeiro lugar, a era paleozoica teve início com a explosão da vida nos mares. Nesse período, surgiram animais com partes minerais, como as conchas, com exoesqueleto, peixes, líquens, briófitos, aranhas, insetos, tetrapodes,
em água rasa e diversas outras espécies. Consequentemente, apareceram as grandes geleiras e florestas. Por outro lado, essa era, que durou cerca de 542 milhões de anos a 241 milhões de anos atrás, também foi marcada por um dos maiores eventos da humanidade, a extinção do Permo-Triássico. O encerramento dessa era, que antecedeu a Mesozoica, resultou na extinção de 95% da vida, devido a um período de intenso aquecimento global, sendo 96% das espécies marinhas e 70% das espécies continentais, como podemos observar nessa imagem. Era Mesozoica. A Era Mesozoica, ela se inicia quando há somente um continente na Terra. Ela é dividida entre 3 períodos, o período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ela durou entre 241 milhões e 65 milhões de anos atrás. Ela é marcada pelo surgimento de mamíferos e a fragmentação da Pangeia em 2 continentes. O período Triássico, que é o primeiro período, que começou há 251 milhões de anos e terminou há 199 milhões de anos atrás, é um período marcado pelos eventos de extinção em massa, por causas desconhecidas. Há também os primeiros surgimentos de mamíferos e a diversificação dos répteis, que na época eram os dinossauros. É também o período em que há a divisão entre a Pangeia em 2 continentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. O segundo período, o período Jurássico, é quando os répteis estão em ascensão. Na terra, dinossauros, ar, pterossauros e na água, plesiosauros ou mosassauros. Esse período, ele durou entre 205 e 142 milhões de anos atrás, e a fauna nesse período é bastante variada, entre samambaias e coníferas. O terceiro período, o período Cretáceo, há mudanças significativas na temperatura. Também é o apogeu dos dinossauros e a Terra está dominada com as plantas. Porém, ele se encerra com a extinção. E a causa provável dessa extinção foi a queda do meteoro. Porém, nem toda a vida foi extinta, onde há, posteriormente, o surgimento das aves e a ascensão dos mamíferos. E assim a gente encerra a Era Mesozoica e dá início a uma nova era, que é a era que a gente está agora, a era recente, que é a Era Cenozoica. A Era Cenozoica. Bom, é o tempo geológico atual, iniciado há 65 milhões de anos atrás. Bom, ela é dividida entre o período Paleogeno, Neogeno e Holoceno. O período Paleogeno, ele começa a 65,5 milhões de anos e termina a 23,3 milhões de anos. Nesse período aparecem os mamíferos modernos. A fauna, porém, ela não é tão diferente do período Cretáceo. O período Paleogeno é dividido em algumas épocas. O Paleogeno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. E nessas épocas vão ocorrendo os processos de formação das cadeias de montanhas da América do Norte, os dobramentos e os surgimentos das planícies. O período Holoceno, ele abrange os últimos 11,5 mil anos de história na Terra. Portanto, é quando surge o homem. É um dos períodos geológicos mais importantes e também
na parte climática, pois há mudanças muito significativas. Nesse período surge os Homo sapiens e a tecnologia, e é um período que passa por 4 glaciações. Entre esses períodos, das 4 glaciações, havia os períodos interglaciais, e neles as temperaturas subiam muito para depois descer. E uma curiosidade é que alguns cientistas, algumas pessoas se amarram na teoria de que por as temperaturas estarem subindo muito agora, a gente está próximo da 5ª glaciação, já que a gente ainda está na era Cenozoica. Mas voltando ao foco, esse é o período geológico mais importante, e as mudanças significativas no período climático, elas impactam na consolidação do regime do desenvolvimento biológico. De 3,5 a 3,9 bilhões de anos atrás, teria surgido a primeira forma de vida na Terra. E diante disso, surgiram muitas hipóteses para explicar como a vida teria se originado na Terra. E uma dessas hipóteses é a hipótese de Oparin e Haldane, feita em 1920. Oparin e Haldane foram cientistas que no ano de 1920 chegaram às mesmas conclusões de forma separada. Eles estudaram como a Terra teria sido na época primitiva, que obviamente não era da forma que a gente conhece hoje, porque naquela época a atividade vulcânica era absurda e liberava muitos gases para a atmosfera, como gás metano, amônia, hidrogênio e o vapor d'água. É válido ressaltar que não havia ozônio na Terra primitiva, ou seja, não havia uma camada protetora que filtrasse a radiação ultravioleta. Além disso, a Terra naquela época estava passando por um processo de resfriamento, o que permitia que a água muitas vezes precipitasse, fazendo com que ocorresse tempestades constantes. E tem mais o fato de que o mar primitivo ele era raso e muito quente. Hoje em dia, nós sabemos que somos formados por moléculas orgânicas, como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio. Isso é muito bacana porque estabelece uma relação com a hipótese de Oparin-Haldane, porque eles retratam a Terra primitiva com esses átomos. Então, o que se acredita? Acredita-se que esses gases eles estavam na atmosfera naquela época e eles foram expostos à radiação e eletricidade, o que fez com que esses átomos, essas moléculas, na verdade, se quebrassem e depois se juntassem novamente. Então, nós tínhamos, na verdade, a formação de moléculas orgânicas na própria atmosfera. E essas moléculas orgânicas acabavam chegando aos mares primitivos graças às chuvas que eram constantes. Então, acredita-se que nos mares primitivos foram onde se formaram os primeiros coacervados. E o que são os coacervados, né? São um conjunto de moléculas orgânicas envolvidas por moléculas d'água. O coacervado ele é muito importante porque pela primeira vez na história do planeta, uma estrutura possui um meio interno e um meio externo. E esse meio interno ele vai propiciar a interação entre diferentes moléculas, e isso pode ter dado origem ao metabolismo primitivo. E da mesma maneira que pode ter acontecido a formação de um coacervado ao longo do tempo, pode ter surgido a primeira célula com membrana, formada por fosfolipídios, proteínas, citoplasma, com ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. E a partir do momento que surge ácido nucleico, que surge uma molécula de informação, que no caso seria o DNA ou o RNA, nós vamos ter vida. E para ter vida, tem que ter capacidade de reprodução. Em 1953, Miller e Stanley montaram um experimento para ver se a hipótese de Oparin-Haldane estava correta. Então, o que eles fizeram? Eles montaram uma vidraria com diferentes compartimentos. O primeiro compartimento continha água, que era submetida à fervura. A água fervia e movimentava o sistema todo em uma mesma direção. Já o próximo compartimento era onde eles colocavam os gases que eram submetidos à eletricidade, para ver se de fato existia a formação daquela matéria orgânica que Oparin e Haldane tinham previsto na atmosfera. Uma parte do experimento estava demonstrando uma região que deveria simular condensação, ou seja, uma região na qual o vapor d'água se transformaria em água líquida que precipitaria no próximo compartimento. E se, no compartimento de gases, se formasse alguma molécula orgânica, ela deveria aparecer no compartimento de água líquida, da mesma forma que Oparin e Haldane disseram que surgiram coacervados no mar primitivo.
Então, quando o Miller ele foi analisar as amostras do compartimento de água líquida, ele encontrou aminoácidos, que no caso são a menor parte da proteína, comprovando que seria possível que o Oparin Haldane estivessem corretos de que a vida poderia ter surgido em um ambiente tão improvável como a Terra primitiva. Essa teoria defende basicamente que os primeiros resquícios de vida humana tenham surgido a partir de um gene, ou seja ele o DNA ou o RNA. Hipótese do mundo do RNA. A teoria do mundo RNA é uma das várias hipóteses para o surgimento da vida humana. Seu criador é o biólogo molecular de Harvard, Walter Gilbert, que a criou em 1986. Essa hipótese sugere que a vida se deu início por meio de um RNA simples e autorreplicante. O biólogo percebeu que a vida só poderia surgir a partir de um RNA que originou outros semelhantes a ele, e foram se adaptando para futuramente evoluírem ao DNA que conhecemos hoje, que é uma fita dupla e complicada. De acordo com essa teoria, dificilmente a vida teria se originado através do DNA. Concluímos com essa estimativa que o primeiro ser vivo teria surgido de um RNA. Hipótese do metabolismo primeiro. A hipótese do metabolismo primeiro, que sugere que redes autossustentáveis de reações metabólicas podem ter sido o primeiro tipo de vida simples, precedendo os ácidos nucleicos. Essas redes podem ter se formado, por exemplo, próximo a respiradouros hidrotermais, submarinos que forneceram um suprimento contínuo de precursores químicos, e podem ter sido autossustentáveis e persistentes, satisfazendo critérios básicos da vida. Nesse cenário, caminhos inicialmente simples podem ter produzido moléculas que atuaram como catalisadoras para a formação de moléculas mais complexas. Eventualmente, as redes metabólicas podem ter sido capazes de construir moléculas grandes, como as proteínas e ácidos nucleicos. A formação de indivíduos encapsulados por membranas, separados de uma rede comum, teria sido o último passo.